Pessoal, então, o pessoal que está entrando agora, que eu liberei agora, né? Boa noite, né? Então, para esse encontro, eu, eu acredito que ele vai ser um pouquinho mais curto aí do que os outros, né? Porque ele é mais um bate-papo, né? Hoje ele vai ser mais no formato de grupo de estudos mesmo, né? Bate-papo. Até porque eu só não sei se vocês visualizaram, mas eu confesso que eu visualizei agora, 5 minutos antes do nosso encontro aqui, que o professor Dante ele disponibilizou como que vai ser o projeto de intervenção, né, como que vai ser o laboratório. Então eu vi há 5 minutos atrás, então não consegui nem ler o documento, eu vou ler com vocês. Né? Essa é uma disciplina, ela e mais atrasado, né, as atividades do que as outras disciplinas, né? E daí, pelo menos para mim, né, que preciso fazer um encontro com vocês, prejudica um pouquinho porque prejudica a programação, né, o planejamento, o que a gente vai discutir. Né? Nas outras, a disciplina ela foi as informações foram disponibilizadas com antecedência. Então, eu conseguia me programar, conseguia discutir com vocês, conseguia demonstrar os cenários, como que ia ser as correções e tudo mais. Né? Nessa disciplina, como não foi feito isso com antecedência, né, fica um pouquinho prejudicado. Mas, assim, ela é uma disciplina mais prática, né? Então, a gente vai discutir um pouquinho das metodologias, né, que são apresentadas na disciplina e que vai nortear vocês aí na construção do trabalho. Deixa eu só ver aqui que mandaram uma mensagem no WhatsApp. Na hora que eu fui abrir, meu WhatsApp caiu aqui. Já respondo a Mônica ali. Pessoal, então, para iniciar aí a nossa conversa, né? O que vocês acharam dessa disciplina? Conseguiram ver todo o conteúdo já? Uns sim, outros não. Né? Sim, é muito conteúdo, né, professor? Bastante mesmo. Assim, eu particularmente eu achei ele um pouquinho menos do que as duas anteriores. Né? A de teorias de aprendizagem não tinha tanto conteúdo, mas era um conteúdo bem mais pesado. Né? Daí é questão de opinião, né? Era um conteúdo mais pesado que a gente tinha que fazer mais pausado, né? Para poder ir assimilando todo o conhecimento. E a disciplina do professor Zuleika, a terceira disciplina, ela tinha um volume muito grande, né? De leituras e tudo mais. Essa eu achei um pouco menos. Tem bastante também, né? Mas o principal. Vídeos, né, eu acho. Tem mais vídeos, né? Não tem tantos textos Isso, longos, né? esse ponto que eu ia comentar, né? Como tem mais vídeos, né? E os vídeos mais curtinhos, tem bastante vídeo, mas os vídeos mais curtinhos, né? Eles são mais objetivos, né? Direcionando, demonstrando cada uma das ferramentas, cada uma das possibilidades que a gente tem. Então eu achei essa disciplina um pouquinho mais dinâmica do que as anteriores, né? Espero que vocês tenham tido também essa mesma visão, né? Eu também achei. A disciplina. Muitas coisas interessantes que eu não conhecia, gostei bastante. Sim, tem bastante coisa diferente. Tem muita coisa que eu não conhecia ali também. Né? Tem muita coisa que eu pensei, putz, mas será que isso dá para usar em sala também? Né? Que tem coisa ali que realmente eu particularmente tive um pouquinho de dificuldade de visualização à aplicação. Né? Mas a gente vai acabar discutindo agora nesse encontro. Deixa eu compartilhar a tela. Agora eu consigo responder a Mara. Ela. Tá aparecendo aí para vocês? Sim? Tá. Então, ó. Sim.
Eu vou estar olhando para a tela do material, não vou estar conseguindo ver vocês. Então, se por acaso precisarem falar alguma coisa, pode abrir o microfone, pode me interromper, sem problema nenhum. Então, dando uma pequena revisãozinha, né, do que é discutido na disciplina aqui de laboratório, né. Nesse primeiro momento, antes do recesso, né, então é para vocês poderem visualizar o conteúdo, né, e já irem pensando em como podem ser proposta aí a ferramenta de intervenção, né. Um ponto que eu achei ruim na disciplina é que não teve a aula ao vivo, né? E a aula ao vivo ela é sempre ela elucida um pouquinho, ela explica um pouquinho pra gente como que vai ser a disciplina. Então também um ponto que eu achei prejudicou, né, o desempenho da disciplina, mas né, foi dessa forma que foi construído. Né? E daí no segundo momento, né, é que tem a proposta de intervenção, né, que daí é o que vai ser feito no ano que vem, que a gente vai discutir daqui a pouquinho. A disciplina, então, ela está dividida em temáticas, né? Particularmente, a parte inicial da disciplina, né? Eu achei ela um pouquinho repetitiva, né? O estudante ele poderia ser um pouquinho mais objetivo. Ele discute ali, na primeira temática, né? Os recursos e interfaces digitais. Então, é trazido inúmeros elementos do que foi visto também nas outras disciplinas, né? Então, como construir, né, o pensamento para a gente trazer os elementos digitais, né, para repassar o conteúdo dos nossos alunos, né? Deixa eu só voltar aqui. Isso. Então ele traz muita coisa de outra disciplina, acabou na minha visão, acabou ficando um pouquinho repetitivo, né? Então, em termos dos textos também. Né? Ele contextualiza esse aspecto, né, de como a gente vai pensar na introdução, né, das diversas ferramentas digitais para a gente ensinar os nossos alunos, né? Então ele traz toda uma contextualização. Essa parte da contextualização eu achei interessante também, porque a gente consegue visualizar como que a gente faz essa construção, principalmente naquele aspecto da intencionalidade que nós temos, né? Quando vai fazer a apresentação de um conteúdo para os alunos, né? Qual que é o objetivo que nós vamos ter quando a gente vai apresentar, por exemplo, um jogo, né? Então ele traz ali os aspectos da gamificação, né? Por que a gente vai apresentar esse jogo? É apenas para quebrar o gelo na sala, para a gente poder introduzir um novo conteúdo, para a gente fazer os alunos buscarem alguma coisa. Então, eu achei bem interessante essa discussão ali que o professor Dante faz. Mas poderia ter sido um pouquinho mais objetivo. Né? Na segunda temática, então, é trazido os aspectos ali, a conceituação, né, dos objetos de aprendizagem, então aprofundando um pouquinho mais nesse elemento, né, e traz ali dos REAs, né, esqueci o conceito do REA, né, acho que é recursos abertos de aprendizagem, se não me engano. Recursos abertos, isso. Né? Então traz aí um pouquinho dessa discussão, né, dos objetos de aprendizagem, dos recursos abertos de aprendizagem, né, discutindo também que quando a gente vai trabalhar com material, aquela preocupação com a utilização de materiais abertos, né, que materiais com direitos autorais podem vir a dar problema, né. Um ponto disso, daí eu já faço um link, né, não está relacionado ao conteúdo, né, mas não sei se vocês já tiveram acesso ou tiveram conhecimento da Universidade Aberta do Brasil, né, a UAB, né. Sempre que a gente vai, enquanto professor, né, lecionar na UAB, né, então, ou a gente vai ser professor formador, né, ou a gente vai ser professor conteudista, que a gente vai propor materiais e tudo mais, a gente precisa ceder todos os direitos do que está sendo construído na disciplina para a UAB. Né? O que a gente está fazendo aqui na própria disciplina, no próprio PDE, né, ele está muito juridicamente na forma que a OAB trabalha. Então, todo esse material que a gente está desenvolvendo aqui, ele vai se tornar um material aberto. Então, ele vai ficar disponível para quem quiser posteriormente estar utilizando. É claro, os nossos encontros aqui que ficam gravados é mais difícil alguém querer utilizar, né? Mas o conteúdo, né, as disciplinas e recursos livres, né?
bem em linha com os recursos abertos que é discutido aí nesse capítulo. Então, nessa temática. Então, essa temática traz um ponto interessante de preocupação que a gente precisa ter quando a gente vai fazer a construção aí do nosso material. E daí, caminha para a terceira temática, que é a discussão, então, das metodologias ativas, que é a discussão, então, das inúmeras ferramentas que a gente tem à nossa disposição. E é nessa temática aqui que vocês vão precisar pensar a intervenção, né, a proposta de intervenção que vocês vão fazer para essa disciplina de laboratório. Né? Então, essa parte aqui da temática, da terceira temática da disciplina, onde eu achei o mais interessante, traz inúmeras ferramentas que a gente pode estar utilizando. Né? Vou estar comentando aqui algumas com vocês, não vou ficar reexplicando elas, porque já tem 2, 3 vídeos para cada uma delas, né? Tem vários materiais ali, e os vídeos são curtinhos, ali de 3, 4 minutos, né? Então, se eu for explicar, vou demorar mais tempo do que os próprios vídeos, né? Mas então é trazido ali o aspecto da aula enriquecida com tecnologia, que a gente já acaba utilizando aí nas nossas salas de aula, né? Então, a gente utiliza com recursos digitais, a gente utiliza, insere elementos que os alunos podem estar trabalhando direto no celular, né? E isso a gente pode estar projetando, né? Então, a aula enriquecida com tecnologia acho que é o mais tranquilo de todos, né? A rotação por estações, né? Então, aqui é dividido em várias estações de trabalho, né? Os alunos eles vão indo de estação em estação, então a gente pode estar dividindo o conteúdo por estações. Eu achei um elemento bem interessante também, porque daí cria um dinamismo na sala, né? Cria um dinamismo no conteúdo que a gente vai fazendo ali. Então, ponto que eu achei bem interessante. Sala de aula invertida, então que a gente transfere responsabilidade para os alunos, né? Então passa esse conteúdo antes, o aluno ele precisa estar preparando. É interessante, mas eu vejo que tem limitações, né? Principalmente no interesse dos alunos estarem estudando em casa antes da aula, né? Não sei na experiência de vocês, mas na minha experiência é difícil os alunos estudarem depois de uma aula, né? Quanto mais estudar antes, né? Então pegar o material, ler o material do zero ali, vir preparado, né? Então a sala de aula invertida ela é interessante, mas eu vejo uma das mais complicadas da gente conseguir efetividade, né? Tem então a questão da mão na massa, né, que é para construção de protótipos, né, para construção de objetos. Então, a gente tem disciplinas ali, disciplinas da biologia, disciplinas da física, né, que geografia, né, foi os exemplos que eu consegui pensar, né, que são interessantes aí para as diversas construções, né, de protótipos de objetos, né, de instrumentos aí pelos alunos, né. Tem a aprendizagem baseada em projetos, né? Que é aquela em que é proposto um projeto, os alunos eles precisam pensar em soluções, né? Em como vai resolver, como vai atingir, como vai entregar aquele projeto, né? Então, é uma atividade bem interessante, é uma atividade que, em geral, ela pode ser feita de forma interdisciplinar, mas não necessariamente, a gente pode propor um projeto apenas para a nossa disciplina, mas é uma atividade bem interessante. Eu senti falta da apresentação aqui também da aprendizagem baseada em problemas, né, que é uma das metodologias ativas que é muito difundida. Né? Então, que a gente apresenta problemas para os alunos, eles têm que buscar soluções. Né? Então, é uma das metodologias que hoje está sendo bastante utilizada. Né? E tem, inclusive, faculdades de medicina, que toda a graduação da faculdade de medicina hoje é construída nesse método PBL, né? Aprendizagem baseada em problemas. Né? Então, que os alunos eles são apresentados problemas e o aluno, enquanto futuro médico, né, candidato a médico, ele precisa buscar como que ele vai resolver aquela cura para o paciente. Né? Então, é uma
vertente das metodologias ativas bastante empregada. Né? Na medicina, na engenharia, bastante empregada também. E algumas formações, tem alguns professores da USP na área de contabilidade que estão trabalhando também. E o último apresentado ali, o ensino personalizado, né? Que a gente se utiliza dos meios digitais também, os alunos eles vão interagindo, eles vão respondendo, a gente consegue mapear dificuldades, problemas no aprendizado de determinados alunos, e a gente busca, então, um aprendizado mais personalizado para eles, né? Um ensino mais personalizado. Particularmente, eu achei esse um pouco mais complicado, né? Porque se a gente for pensar nos diversos níveis que os alunos vão estar, a gente vai ter que propor inúmeros cenários ali. Então, cada professor ele vai ter que se desdobrar em 5, 10, né? Para poder atender aí os diversos níveis de cada aluno. Né? Então, esse foi um dos que eu achei mais complicadinho. Né? E na sequência, então, da disciplina é apresentado aí inúmeras tecnologias. Né? Então, não vou ficar comentando elas, né? Porque tem os vídeos que explicam cada uma delas, né? Mas é apresentado o Slido, é apresentado o Nerd Pro, é apresentado o Mentimeter. O Mentimeter eu já utilizei também, ele é bem bacana, né? É apresentado o EdPlus, esse eu não conhecia. O Kahoot eu utilizei bastante já com os meus alunos. No Kahoot a gente constrói questões, os alunos eles têm que responder, e para a pontuação deles envolve tanto a resposta correta quanto o tempo. Né? Então, quanto mais rápido o aluno responde, maior pontuação ele vai ter. E no final é apresentado ali os 3 primeiros colocados. Né? Então é interessante para estimular um pouquinho a competitividade dos alunos. Né? Então, às vezes que eu fiz, trazia lá uma caixinha de bisca e os alunos eles ficavam, não, eu quero responder certo e eu quero responder rápido. Né? Então, é bem interessante. Claro, tem gente que não se motiva. Né? Tinha lá uns 20% da turma que não queriam nada com nada, né? Mas sempre tem. Classflow, uma ferramenta que eu também não conhecia. O Explain Everything também não. ManyChat. A PowerSoft, que é um conjunto de ferramentas, né, disponíveis ali, principalmente para criação de vídeos e tudo mais. Apesar que criação de vídeo eu acho um pouquinho mais complicado a gente estar trazendo isso, né? Considerando que as nossas aulas são presenciais. Né? Outras ferramentas, né, vinculadas à transmissão, né, o Stream Studio, Beautiful AI, né, que é para construção de slides, o Remove BG, que é para remover o fundo das figuras, né, se a gente quer uma construção, seja de slides ou seja de vídeos, né, tirar o fundo da figura, bem interessante também, e o Loom, que é para gravar a nossa câmera, né? Então a gente pode estar trazendo ali a apresentação e a câmera e gravar isso tudo no mesmo vídeo. Né? O Animoto, que era para vinculado a vídeos também, e é isso. Deixa eu voltar aqui para a imagem com vocês. Agora, vocês viram os vídeos, né? Vocês viram as ferramentas. A proposta de intervenção, né? Então, vocês vão ter que propor uma intervenção. Né? A proposta de intervenção ela pode ser tanto a nível de gestão, então vocês como diretores, né, estão mais próximos disso, né? Ou pode ser a nível de ensino, né? Para a disciplina de vocês. Então, vocês têm essa facilidade de estar escolhendo qualquer uma das duas áreas. Vocês querem propor algo para a área de gestão ou propor algo dentro das disciplinas de formação de vocês. Né? Particularmente, eu acho mais fácil fazer dentro da disciplina de formação. Vocês podem estar pegando um conteúdo, né, e estar propondo ali uma intervenção ali. Eu confesso que eu tenho um pouquinho mais de dificuldade em estar pensando isso para a gestão. Né? Mas agora, nesse nosso bate-papo, né, se vocês conseguirem visualizar como estar empregando na área da gestão escolar, peço que compartilhe, porque eu confesso que eu tive um pouquinho de dificuldade em estar pensando aí
na utilização dessas ferramentas, né, dessas metodologias ativas, dessas ferramentas digitais na área de gestão. Vocês conseguem visualizar na área de gestão? Se sim, compartilhem. Eu já fiz, mas agora eu não sei como que se tá certo ou se tá errado. Porque eu trabalho no núcleo, né? Aham. E eu trabalho com algumas demandas específicas, alguns programas. E aí eu fiz organizei uma reunião com os meus alunos de intercâmbio e utilizei essas ferramentas, o Mentimeter, o Google Forms, algumas ferramentas de interação numa reunião. Uhum. Mas eu não sei. Na reunião. Ah, interessante. Porque é o que eu faço, né, na verdade, com eles. É essa a minha interação, né? Para uma reunião interessante, porque daí a gente está discutindo um determinado tempo, então, lá no Mentimeter, lá, no Mente, né? A gente fala Mentimeter, a gente fala Eu usei Mentimeter. o Jamboard também, Dá coloquei para o criar lá Jamboard. as nuvens de palavras, né? Então, Isso também. interessante. Não tinha visto por esse lado. Coloquei aqueles que colocam post-its, Ai, Sim, como que é? eu não vou lembrar o nome agora, mas eu sei. Eles vão viajar para o intercâmbio. Então, assim, para definir os sentimentos, né? Como, como eles estão se sentindo, enfim, fiz essa trajetória, assim, da reunião. Bacana, legal. Gostei. Ô, Vinícius, Pode falar. eu também já fiz, só que eu fiz reunião com os pais. Como a gente tem o programa Se Liga, agora no final do ano, eu utilizei para reunião com os pais e com os alunos, isso daí, pensando nisso. Mas daí eu gravei a tela, tudo, né? Não sei se daí vai poder ser utilizado, como eu fiz esse ano, né? Porque eu imaginei que o ano que vem a gente vai ter que apresentar no começo do ano, começo das aulas, então é muito mais difícil. Sim. Você só fez o recurso do gravar tela ou você fez as outras Não, ativas? eu fiz a Meet, né, com os pais e com os alunos. Daí eu montei os slides, aí eu montei até a gente fez no curso, agora esqueci o nome, daquele infográfico, um infográfico. Usei alguns recursos lá que eu tenho anotado. Não sei se também, eu fiquei em dúvida também, porque eu não conseguia visualizar isso para gestor. Então para gestor eu tava com essa dificuldade. Aí depois que a Graziele deu o exemplo, eu falei, bacana, né? Não tinha pensado nisso. Então, porque eu acho que a gente vai ter que usar, como a Grazi falou, né, ela usa lá no trabalho dela e eu uso lá na escola com os pais e com os alunos, que eu faço, né, uso diversos recursos com os alunos quando eu faço reuniões, porque eu não passo nas salas, eu faço meet com eles, né? Ah, entendi. Porque é mais fácil, né? Daí já reúne todos, né? E eles gostam mais também, porque daí eles interagem ali. E além da possibilidade de ficar gravado, né? Às vezes alguém não assistiu, É, assistindo depois, né? No caso, a atividade que vocês vão propor, vocês podem escolher, tanto na área de gestão, quanto para a disciplina de vocês. Então, alguém que é de educação física, da artes, de letras, enfim, né? Todas as áreas, né? Pode estar propondo dentro da área de formação de vocês, como se estivesse propondo uma intervenção numa aula. Né? Então, vocês têm aí essas duas possibilidades. Né? Deixa eu compartilhar aqui o que foi disponibilizado pelo professor Dante aqui. A gente já entra na discussão do acho que é esse aqui.
aparecendo aí para vocês? Esse arquivo enche uma tela do material da disciplina. Então, se vai avançando, né? Antes tinha só 2 informações lá, que era o laboratório na prática, pratique, né? E o compartilhe, né? Que eram 2 botões, 2 figuras que só estão ali, mas não dá para clicar, não dá para fazer nada, né? E daí mais uma bolinha, né? Que é informação para os alunos. Então, esse é o que está disponível para vocês, tá? Vou fazer a leitura, né, com vocês aqui, porque eu também não consegui fazer antes, né? Então, ó, informação aos alunos. Laboratório 1. Experiências pedagógicas com o uso de recursos e interfaces digitais. Professor Dante. Plano de intervenção do laboratório 1. Vocês deverão criar uma atividade de intervenção em sala de aula ou em práticas de gestão, que estejam relacionadas às suas vivências e componentes curriculares escolares, que contemple uma metodologia inovadora, mais o uso de recursos e interfaces digitais, estudados na disciplina. Não é necessário a efetiva aplicação em sala neste momento. Então, critérios para a elaboração do plano de intervenção. Então, o que vocês vão precisar entregar? A versão escrita da intervenção precisa deixar claro a quem se dirige, né? Turma, ano, disciplina, ou se é prática de gestão. E se for prática de gestão, quem que é o público a ser atendido? Então, se vai ser atendido, se vai ser para os alunos, se vai ser para professores, né? Se vai ser para os pais dos alunos. Então, isso tem que ficar claro na proposta, né? Tem que ser apresentado, então, uma temática e uma contextualização. Então, a temática, né? Se for propor numa disciplina, né? Então, qual que é o tema daquela disciplina, né? Então, o tema daquela aula, né? E contextualização. Então, a explicação, né, do porquê estar sendo feito essa temática, ou porquê estar sendo apresentado esse determinado conteúdo. Tem que ser apresentado objetivos, então, similar à linha lá dos objetos de aprendizagem. Não, desculpa. Corta isso. Tem que ser apresentado os objetivos, né, dessa ferramenta, dessa intervenção, né? Tem que ser apresentado, então, a metodologia a ser empregada, né? Isso inclui a metodologia inovadora, então, aquelas metodologias ativas que foram apresentadas, a partir daquelas indicadas na disciplina 4, e pode-se incluir alguma discussão conceitual, se for necessário, né? Além disso, demonstrar como vai ser feito o processo de avaliação, né? E apresentar os recursos e interfaces digitais para a intervenção, né? Aqui pode-se indicar como esses recursos e interfaces digitais poderão ser usados na intervenção. Então, dentre aqueles recursos digitais, aquelas metodologias ativas que são apresentadas na disciplina, então aqui vai ser apresentado como vai ser utilizada essa ferramenta, né? Junto ali em cima, onde tem os objetivos, né? A explicação do porquê essa ferramenta está sendo utilizada, né? E tendo referências, né? Tendo material que foi utilizado como base, tem que ser apresentado, né? Então, ali, ó, observação importante. Formato do plano. Ele deve ter entre 1 e 5 páginas, né? Então, não pode passar dessas 5 páginas. E o formato, né? Font Times ou Arial, espaçamento 1,5 e formatação, né? Margens, né? De 2 centímetros. 3 centímetros e 2 centímetros, né? Você podia ter postado isso antes, né? Poderia. Voltei para a tela ver vocês aqui. Poderia. Eu não tinha tido esse contato com isso daqui, né? Tô tendo agora com vocês, né? Eu sei, porque eu tô acompanhando, não tava, né? Postou hoje. Foi Mas assim, postado hoje, então. Eu tinha eu já chego tinha na feito no última Canva. tela. Porque Oi? eu tinha feito no Canva, daí agora ele quer escrito, né? Ele quer escrito. No formato escrito. Eu tinha chego na última tela na quinta ou na sexta-feira, né? Também não tava. Então, foi de lá para cá, né? Então, a disciplina, vocês vão ser avaliados em 2 momentos. Tá? São 50% da nota para a primeira atividade e 50% da nota para a segunda atividade. A primeira atividade é a entrega. Então, esse plano, né? Então, essa proposta de intervenção,
ela vale 50% da nota. Né? Os outros 50% da nota é a defesa, né? É a apresentação disso no ano que vem. E daí a gente vai marcar uma data, né, para essa defesa. E daí, então, aqui, sobre a defesa oral do plano de intervenção. Ele chama de defesa, mas não é um TCC para ser uma defesa, né? Então, eu vou encarar a apresentação. Né? Então, a apresentação aí do projeto de intervenção. Né? Então, a defesa oral deverá ser apresentada aos colegas e ao professor mentor em momento síncrono gravado. Cada aluno é livre para apresentar o seu plano. Cabe ao professor mentor organizar o tempo para cada defesa, a partir de um cronograma. Sugerimos que todos possam discutir as propostas apresentadas. A apresentação pode seguir a estrutura do plano. Qual o meu prazo? Vocês terão até o dia 18 de fevereiro para organizar a intervenção. O plano para envio na plataforma será até dia 31 de março. E até o dia 23 de março, o professor mentor organizará encontros para a defesa do plano de intervenção. Então, eu acho que poderia ter sido dado um tempinho maior para a construção da intervenção, porque ele entre 18 de fevereiro, que é a data que precisa desenvolver, né? E 23 de março, que é a data que precisa apresentar, tem bastante tempo ali, né? Então, acho que poderia ter sido dado tempo um pouquinho maior para a construção desse plano, né? Mas, né? E daí, se no material que foi disponibilizado para nós aqui, tem algum ponto que eu preciso comentar. Tem. Então, ó, na versão escrita, esse eu não vou projetar porque vai que a coordenação me dá um puxão de orelha, né? Mas eu vou comentar com vocês aqui. Ó. Na versão escrita, né? Quais são os critérios de avaliação, de correção, né? Então, deixar claro a quem se dirige o plano, né? Então, relacionado ali com aquele primeiro item, deixa eu voltar no compartilhamento aqui, no primeiro item, né? Então, esse deixar claro, né? Ele é um dos elementos de avaliação, né? São 6 pontos ali? São 6 pontos. Então, todos eles são elementos de avaliação. Né? Então, deixar claro a quem se dirige o plano, né? Se é turma, ano, relacionado à disciplina, ou se é prática de gestão, e se for prática de gestão, quem que é o público, né? Apresentar a temática e a contextualização, que seja condizente com os componentes curriculares, e convivências encontradas em sala de aula e em prática de gestão. Essa ficou um pouquinho mais complexa, né? Então, basicamente, né, a contextualização aí da temática, né? Então, né, se for um conteúdo, né? Então, a quem está sendo aquele conteúdo? Aquele conteúdo está sendo apresentado para os alunos de determinado ano, né? Esses alunos eles já tiveram aulas de determinados conteúdos, então a gente está propondo um conteúdo X, né? Então, a contextualização disso tudo, né? Terceiro elemento de correção, né? A apresentação dos objetivos claros e condizentes com o tema. Então, tem lá o elemento de apresentação de objetivos, então ele é um dos elementos de avaliação. Apresentar uma metodologia clara, inovadora e com uso de recursos e interfaces digitais estudados na disciplina. Apresentar quais recursos serão utilizados, de que forma serão utilizados e como se dará o processo de avaliação. Então, por exemplo, utilizar o Kahoot, né? Então, o porquê que eu estou utilizando o Kahoot? Estou utilizando o Kahoot porque foi apresentado um conteúdo novo e esse conteúdo novo quero verificar se os alunos eles já assimilaram esse conteúdo durante a aula, né? Então, tem ali o porquê, né? Tem ali então, quais os recursos utilizados, vai ser o Kahoot, né? De que forma vai ser utilizado? Então, após a explanação do conteúdo tal, vai ser utilizado o Kahoot com 5 questões, em que os alunos terão ali 30 segundos para responder cada questão, né? E como se dará o processo de avaliação? Então, vai ser avaliado se os alunos participaram
do processo do Kahoot, vai ser avaliado como foi o desempenho da utilização da ferramenta e os alunos que ficaram nos primeiros lugares vai ser atribuído uma nota adicional, vai ser dado um prêmio por fora, algo assim, né? Então, a explicação disso, né? E daí, na sequência, né? Apresentar ferramentas e sites pesquisados. Então, ferramentas não, desculpa, apresentar referências e sites pesquisados. Então, as referências utilizadas também fazem parte da avaliação. E a utilização de linguagem padrão da língua portuguesa e configuração exigida também é um elemento aí de avaliação. Então, esses são os elementos de avaliação da proposta de intervenção. Márcia, pode falar. O microfone está fechado. Viu? Não sei se eu entendi direito, mas então a gente não vai precisar aplicar esse plano, é apresentar e defender esse plano, né? Nessa disciplina. Nessa disciplina não vai precisar aplicar, não vou precisar gravação de que eu apliquei, foto, Não. nada. Eu só vou apresentar o plano e defender depois, né? Isso. É isso. Né? Defender. Eu não sei. Então tá. Eu não sei nas próximas disciplinas se não vai ter que fazer alguma aplicação. Porque, pelo que eu me lembro do PPP, do curso, tem mais 1 ou 2 laboratórios, né? Então, eu não sei nas próximas. Mas nessa, a aplicação não é necessária. Não é objeto de avaliação. Thaís, pode perguntar. Ô Vinícius, só para eu entender, então, se eu não preciso fazer a aplicação agora nesse momento, então eu posso fazer um plano na gestão, porque eu sou pedagoga, eu não sou professora de disciplina. Então, eu posso fazer, por exemplo, para o estudo e planejamento no início do ano, desenvolver uma ferramenta com todas as indicações para aplicar no estudo e planejamento dos meus professores. Sim, pode ser feito. Né? Tá. Então, como não tem aplicação, né? Independe esse elemento temporal, né? Se é algo que eu só consigo fazer no início do ano letivo, algo que eu só consigo fazer no final, né? Então, esse elemento, ele fica mais flexível, né? Porque vocês podem estar propondo um plano que vai ser feito em qualquer momento do ano. O exemplo que você deu no início do ano, ou o exemplo que a Márcia deu antes, que é feito no fim do ano, né? Então, essa questão do plano aqui, esse aspecto está bem flexível. Kátia? Vinícius, por exemplo, da gestão, a parte da avaliação, o que a gente vai avaliar os professores, por exemplo, se for aplicar para os meus professores, a Thaís falou, no começo do ano, numa reunião, né, que a gente faz todo ano, o que a gente vai avaliar isso? O desempenho deles, o que eles... Daí assim, os professores a gente não dá nota, né? Mas, como a gente vai propor uma ferramenta, né, propor uma intervenção, tem a nossa intencionalidade, né? O porquê que a gente está querendo fazer aquilo, né? Qual o propósito da gente estar querendo fazer aquilo. Então, assim, a gente não vai avaliar em termos de nota, mas a gente vai estar avaliando em termos de participação, como que foi a participação, se a forma que nós conduzimos essa proposta, se a gente fosse aplicar, né? A forma que a gente está aplicando, a gente conseguiu atingir os objetivos de fazer dessa forma e não fazer de outra forma, né? Então, assim, está mais vinculado com quando for na gestão, né? Com a avaliação da efetividade da nossa proposta. A gente conseguiu fazer com que a gente está fazendo com professores, com que todos os professores participassem, com que houvesse engajamento desses professores, né? Então, vai mais para esse lado daí. É isso, pode falar. Eu acho que eu ia falar a mesma coisa. A gente pode avaliar o engajamento, por exemplo, no início do ano vai fazer aquela reunião, plano de ação, enfim, avaliar o engajamento dos professores. É uma avaliação subjetiva, mas é uma avaliação, né? E o aspecto de gestão corresponde, né? Porque, assim,
vocês, enquanto papel de diretores, esse aspecto de avaliação, né, dos professores, ela é subjetiva também, né? Porque a gente não vai dar nota, né? Então, Marçal? Boa noite, Vinícius. Boa noite, pessoal. Seguinte, Vinícius, a respeito da sua, digamos assim, da sua avaliação, que você que vai avaliar os trabalhos, né? Como a gente tem até o dia 23, né, para isso, se eu não li errado, né? A data é 23 de março, né? Até 23, né? É, isso? 23 de março deixa eu voltar aqui. 23 de março é para a gente, até a data que a gente precisa marcar os nossos próximos encontros, que é a data para defesa. Né? Só para ver se eu não me confundi. Pera, então até dia 18 a gente posta, é isso? Isso. Deixa eu só confirmar aqui. Só um pouquinho. Vou atualizar um arquivo aqui. Eu não preciso passar a informação errada para vocês. Só um pouquinho. Essa... É que não vai, até dia 18 não vai ter uma entrega. Né? A princípio não está proposta uma entrega. A única entrega que está claro mesmo é que tem que ser feita até o dia 31 de março. Né? Pera, então eu entendi. Então, quer dizer, na verdade, a data que a gente tem que se preocupar é o 31 de março. Né? 23. Não, 31. Não, pera só um pouquinho, deixa eu fechar aqui. Só um pouquinho. Não tem que postar? Tem. Calma. Vou tentar... Desculpa a minha pergunta. A data que a gente tem que se preocupar, na verdade, é a data de envio na plataforma, que é dia 31 de março. É a última data, certo? São duas datas. Não precisa se preocupar. Né? Não, mas digo o seguinte. Por quê? Porque a minha sugestão é a seguinte. Que você faça o nosso encontro o mais tarde possível, né? Para dar tempo de trabalhar. Isso. Então, aqui o cronograma. Eu acho que esse arquivo foi passado para vocês também, né? Eu sei que pelo menos a parte inicial aqui foi. Não sei se a segunda parte aqui foi também. Mas então, são duas datas chave. Né? A primeira delas, que é o limite, né? É o 23 de março. Até essa data, a gente precisa ter marcado o nosso encontro. Né? Não sei se a gente vai fazer isso num único encontro ou se vai fazer, por exemplo, igual foi na disciplina 2, se não me engano, que a gente optou por dividir em 2 encontros, porque era muita apresentação. Né? A gente vai conversar ainda mais para frente, né? Se vocês vão preferir fazer num único dia ou se preferem fazer em 2 dias. Né? Mas a gente tem até então ali 23 de março para fazer esses encontros. Né? Então, essa data ela não pode extrapolar. Feitos os encontros, né? Então, o trabalho já vai estar pronto. Né? Se tiver alguma alteração, ela pode ser feita ainda, sem problema nenhum. Então, foi feita a apresentação, a gente discutiu alguma coisa... Né? No trabalho de algum colega, vocês viram, interessante, isso daqui é interessante também, dá para a gente inserir, né? Ou dá para a gente fazer algum ajuste. Pode fazer o ajuste e tem que postar daí até dia 31 de março. Então, tem essas duas datas que a gente precisa cuidar. Aqui vai ser feita a apresentação e a da entrega. A da entrega eu acho que é a mais tranquila, porque para entregar já tem que ter apresentado. E para apresentar já tem que ter feito, né? Então... Até dia 23 ali a gente precisa fazer as apresentações. Tranquilo, Marcelo? O que eu ia te sugerir é que fizesse as apresentações no limite da data, no mais próximo da data, entende? Sim, no dia 23, por quê? Para a gente ter tempo, né? Para todo mundo ter bastante tempo. Né? É isso que eu queria sugerir. Eu fiquei na dúvida se eu tinha entendido corretamente, mas eu entendi. Então era isso que eu queria propor. Eu sou
da mesma opinião. Vocês têm mais tempo, né? Dia Isso. 23 de março, pelo que eu estou vendo aqui no calendário, é a penúltima semana de março. Então, é o penúltimo sábado de março. E o último sábado de março é no dia 30. Então, 23 é o penúltimo sábado. Então, dá pra gente marcar ali para fazer no dia 23 ou durante a semana do dia 23, né? E, assim, se for querer dividir em mais turmas, dá para ver que quem já fez, terminou antes e quiser apresentar antes também, isso a gente está bem tranquilo, está bem flexível, né? Então a gente tem até lá na frente para a gente combinar isso, né? Então, eu não vejo muitos empecilhos nisso. Luciano? Boa noite, Vinícius. Boa noite, pessoal. Vinícius, eu estou até com vergonha de perguntar, porque não sei se eu entendi bem. Então, essa disciplina começou, a gente respondeu um Google Forms lá, e agora tem mais uma tarefa para preencher no mês de dezembro? Não, preencher? Alguma tarefa para entregar? Não. Não lembre. Não que eu tenha visto, pelo menos. Ok. E essa tarefa agora que nós temos que fazer, que para mim, ao meu entender, a parte mais difícil é a construção. Depois, a apresentação é aquilo que você construiu, né? Sim. Então, a tarefa de entregar, de postar para você o material impresso, que você mostrou que tem que ter espaço tal, linha tal, de 1 a 5 páginas, tal. Esse é o prazo de fevereiro, é isso? Que é 18 de fevereiro. Isso. Uhum. O que eu vou confirmar com a coordenação é se, por exemplo, o que foi feito, se vocês precisam me enviar nesse 18 de fevereiro ou não. Né? Porque isso não está claro também. Eu confesso que para mim não está claro, não faz lugar nenhum esse ponto. Eu vou falar isso com a coordenação. Porque assim, se não tiver que enviar para mim até dia 18 de março, 18 de fevereiro, eu entendo que vocês têm um prazo dilatado ali até o nosso encontro ali, provavelmente 23 de março. Eu sou da opinião de que o prazo seja até 23 de março. Vocês tenham aí mais tempo desse pensamento, desse planejamento, né? Mas eu vou confirmar isso com a coordenação. Tá, só para deixar registrado também, no módulo 2, foi muito bom a gente ter dividido, porque daí você fica com um espaço um pouquinho maior e não se prolonga também. Eu me lembro que você fez uma dia de semana e um sábado para as apresentações, né? Então, fica só a sugestão aí da gente repetir, que eu acho que ficou bem bacana, tá? Mas obrigado. Por mim, pode ser. Vai o que a maioria optar, né? Se quiser fazer tudo num encontro só. Só que daí a gente tem que pensar, né? Quanto tempo vai ter dessa apresentação, né? Vocês são ali em praticamente 20, né? Se for 10 minutos, cada um comentando o seu ali, vai 200 minutos, são 3 horas e pouco, né? Acaba ficando mais cansativo, mais desgastante. A gente dividir, eu acho que fica um pouquinho mais produtivo. E daí essa divisão não precisa ser feita em 2 encontros, pode ser 3, vai conforme vocês acharem melhor. Né? Eu sou bem flexível com relação a isso. Mais difícil encontrar as datas, né? Mas com relação a esse aspecto, eu sou bem flexível. Daí, Marcelo, pode falar. É isso aí. Então, só repetir, só reforçar, por favor, veja pra gente bem essa data do dia 18 de fevereiro, que tá aleatória, né? Não tá claro para que ela tá servindo, né? É isso? Vou confirmar e daí eu mando lá no nosso grupo daí. Obrigado. E daí... ver aqui. Então, 50% da nota é a proposta de intervenção e 50% é a apresentação. E na apresentação... Só fugiu aqui, não sei quantos minutos eu tenho. Tá aparecendo para vocês aí os minutos? 9. 9, então? Acho que dá. E daí da apresentação, quais são os critérios que foram elencados para a avaliação da apresentação, né? Então, o primeiro deles, temática, contextualização e sua relação com a escola e componentes curriculares. Ficou bem complexo esse elemento, né? Então, esse é um dos pontos de avaliação. Segundo ponto, os objetivos de intervenção. Então, esse é mais tranquilo.
Então, a apresentação, a contextualização, a defesa, né, desses objetivos da intervenção. Então, por que eu estou propondo esse plano de intervenção, né? Terceiro ponto, né? Uma metodologia clara e inovadora e com o uso de recursos e interfaces digitais estudados na disciplina, argumentando o seu uso. Então, assim, dentro dos diversos recursos que foi apresentado na disciplina, né, o que você propôs, né, e o intuito dessa proposição. Item 4, né? Então, deixar claro de que forma se dará o processo avaliativo na proposta de intervenção. E item 5, avaliar quais recursos podem ser utilizados na intervenção e de que forma, bem como as referências. Então, a nota da apresentação, basicamente, ela reflete o que está no texto, né? Então, assim, apresentando ali os elementos que estão no texto, deixa eu voltar o compartilhamento aqui. Apresentando esses elementos aqui no plano de intervenção, já está com a nota garantida em ambos os trabalhos, né? Então, apresentando no trabalho escrito, garante no trabalho escrito, falando lá no momento da apresentação, garante a nota na apresentação. Então, eu acho que está relativamente tranquilo. Mais difícil é propor, né? Mais difícil é propor, né? Mas eu acho que está aí, pelo menos os elementos da avaliação, eles estão relativamente tranquilos. O que vocês acharam? Vamos ter que refazer, porque agora mudou os critérios aí, né? Quer dizer, mudou não, né? Ficou bem definido, né, como tem que ser feito. Que tava falando que era para fazer do jeito que quisesse. Sim. Daí eu fiz Canva, por exemplo. No início da disciplina, inclusive, foi dito, né, que não ia ser dado um modelo, que cada um poderia seguir da sua forma, né? Então, agora não é do jeito que a gente quer, agora tem um modelo bem definido. Então, eu acho que assim, poderia ter sido disponibilizado antes. Eu acho que foi uma falha. É ruim para mim, é ruim para vocês, né? Até porque vocês estão vendo o material desde o mês de novembro, né? Então, assim, vai vendo, a gente vai pensando o que fazer, então se a gente já sabe desde o início, fica mais objetivo, né? Mas eu acho que é isso, pessoal. Vocês querem comentar mais alguma coisa? Não? Então tá. Então, vocês podem ir fazendo, se quiserem ir me mandando, para eu ir dando uma olhada também, né? Fiquem à vontade. Da mesma forma que a gente está fazendo nas outras disciplinas, né? O meu WhatsApp, ele é livre para vocês. Às vezes eu não consigo responder, né, da mesma velocidade, né? Às vezes eu só consigo responder no outro turno ou no outro dia, né? Mas eu sempre respondo, né? Então, assim, fiquem livres aí para entrar em contato comigo para o que precisarem. Certinho? Então, só lançar a chamada aqui. Nosso último encontro foi dia 14 de outubro, faz 2 meses. Eu vou colar tanto aqui no chat do Meet, eu vou mandar lá no WhatsApp também, porque se cair a nossa reunião aqui, vocês têm o link lá, né? Mas então, acho que para hoje era isso, né? Alguma dúvida, né? Podem dar, né?
Se for algo que eu não consiga responder, eu vou atrás da coordenação para que vocês tenham aí todo o atendimento possível. E acho que é isso. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Não? Então tá, pessoal. Então, como a gente não se vê mais, né, eu desejo aí um excelente fim de ano para vocês, né? Um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, que essas próximas semanas, né, essas 2 próximas semanas aí não sejam tão pesadas, né, apesar que sempre né, que todos sobrevivamos, né, sem enlouquecer, né, e que tenham aí um excelente fim de ano, né, um Feliz Natal, né, um momento aí de compartilhar com a família, né, amigos e familiares, né, e um ano novo aí que seja um excelente 2024 aí para todos nós. Obrigada, professor, para você também. Obrigado. Uma boa noite aí para vocês. Boa noite. Tchau, pessoal. Obrigada pelo Boa noite. Boa noite, gente. Boa Bom semana. fim de ano. Bom fim de ano. Bom trabalho. De ano.